Bem, seja muito bem-vindo ao Mindcast, o seu canal de podcasts direcionado a autoconhecimento e expansão de consciência, aqui no Instagram e no YouTube também agora. O meu convidado de hoje é o Henrique Souza, e o Henrique vai conversar com a gente sobre homeostase quântica informacional. Eu estou super curioso para saber do Henrique como é que funciona a homeostase quântica. Porque o Henrique, cheguei até ele, conheci pelo Mário Jorge, do My Big Toy, pela Eliane Xavier, e muito interessante o tema dele. Tive a oportunidade de participar com ele no evento que ele proporcionou agora na terça-feira, e foi muito bacana. E olha, tem muita coisa para conversar com o Henrique, ele já está aqui. Sem mais delongas, vou convidá-lo, e vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que essa live vai ser muito bacana, e vocês vão tirar muito conhecimento super produtivo. Vamos lá! Seja muito bem-vindo, Henrique. Essa noite de sexta-feira já extraordinárias. Já convidado aqui o Henrique. Já deve estar chegando. O Instagram sempre trolando a gente e abrindo com a outra câmera. Ele faz por aqui também, Henrique. Tô aqui sem entender, falei, uai, que coisa. Agora que eu vi, tava virado. Tudo jóia, meu querido? Muito boa noite. Muito boa noite, Henrique. Primeiramente, queria agradecer demais a você pela tua receptividade, pela tua abertura. É muito interessante, Henrique, porque a gente vai conhecendo as pessoas que trabalham com o desenvolvimento humano. E eu acredito muito que quanto maior a nossa expansão de consciência, maior também a nossa abertura e disponibilidade, né? Então, meu amigo, prazerzaço ter uma live contigo gravada aqui. Tô super curioso. Te falei na terça-feira, tem uma caixinha de Pandora de perguntas aqui para você, mas a gente, como de praxe, a gente não tem nenhum tipo assim, de ritual que a gente tem que seguir aqui, de procedimento. Mas eu sempre gosto de falar, Henrique, como é que de repente tudo isso começa na tua vida, meu amigo? Você já vem de uma família com todas as informações, teve um start de início de autoconhecimento, seja muito bem-vindo, porque falar de homeostase quântica informacional, cara, só o nome já me traz muitas curiosidades. Boa noite, meu amigo. Muito boa noite. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pelo convite. Para mim é uma honra enorme estar aqui. Gratidão aí pelo carinho, tá? Pelo convite. Para mim é um prazerão estar aqui, tá? Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, né? E eu estou aqui à disposição de vocês para a gente bater esse papo super legal. Para a gente bater esse papo super legal. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, então, respondendo a sua pergunta, né? Bom, não, eu não tive nenhuma iniciação, né, na família, né? Na minha família não tem ninguém terapeuta. Eu venho de uma área, né, totalmente diferente, né? Então, eu venho da área da construção civil, eu trabalhava com obras e de obra para terapia, né? Então, foi uma foi uma mudança, assim, que foi um desafio muito grande, né, na minha vida. E assim, foi uma trajetória assim cheia de desafios e de muita novidade, né? Porque, como eu sempre falo, como é uma área totalmente diferente, né? Se eu fosse terapeuta em outra terapia, em outra área e, né, e fosse para a técnica da HQI, ou se eu fosse psicólogo, né? Ou alguma da linha, né? Tava ali dentro do nicho, né? Então foi um desafio que eu tive que começar a galgar tudo do zero. Então foi muita descoberta, muito aprendizado, né? Foi uma jornada aí muito interessante. Que legal, cara. Me identifico bastante com você, porque eu, antes desse processo todo, a minha função era na engenharia de operações de uma companhia aérea, não tinha nada a ver com comportamento também. Mas, de repente, a gente começa a passar por um processo de autoconhecimento e acho que alguns de nós passam de uma forma tão intensa que não tem mais como não trabalhar com isso, né? Foi assim contigo também? Foi também. Eu comecei porque eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre quis saber o porquê de tudo, o porquê das coisas, porquê que tudo funciona. E apesar de ser um pouco cético, né, desde a infância, sempre quando vinham com alguma questão que saísse do tradicional, né? Eu sempre levava tudo muito na brincadeira, mas no fundo eu sabia, sentia que tinha alguma coisa e isso mexia muito comigo e sempre me cutucava a querer saber o porquê de tudo. Eu nunca ficava muito satisfeito com uma resposta, né? Então foi nessas buscas que eu fui encontrando algumas respostas. O meu start inicial foi a questão profissional e financeira, que era uma questão que me indagava também bastante, porque eu sempre trabalhei muito, mas o retorno financeiro era catastrófico, né? E eu queria saber, falei assim, ó, poxa, o que está por trás disso? Porque disposição para trabalhar eu tenho, trabalhava muito em
em várias funções ao mesmo tempo, e o retorno, né, não vinha, ou quando vinha era com muita luta, e daí a pouco oscilava de novo. Então era uma questão que me intrigava bastante. Minha saúde foi sempre boa, era uma questão de uma sinusite que me acompanhava, uma rinite alérgica me acompanhava desde pequeno, mas eu nunca tive uma doença assim crônica, que foi como o start, não. Foi mais por curiosidade mesmo e a questão financeira. E quando eu comecei a buscar respostas para isso, aí eu fui, né, uma coisa puxa a outra, então eu caí ali na lei da atração, aquele documentário Segredo, uma coisa vai puxando a outra, e aí física quântica, aí eu comecei a encontrar as respostas para as minhas perguntas. E aí eu comecei a descobrir não só a questão financeira, mas todas as respostas estavam ali, né? E aí começou a sede de conhecimento, e aí eu mergulhei, né, de cabeça, juntamente com a minha esposa, que foi esse processo todo, acompanhou junto comigo, né? Então, assim, nós tivemos todas essas descobertas junto, tanto a busca quanto as respostas, as descobertas, e uma coisa foi puxando a outra, e no meio dessas respostas eu fui encontrando o porquê de muita coisa. E aí é como se, tem até uma coisa que fala assim, a ignorância é uma bênção, né? Porque até então eu não sabia das respostas, então tudo cai no acaso, né? E aí, quando eu comecei a entender, aí eu comecei a prestar mais atenção nas coisas e comecei a ficar mais atento. Inclusive a necessidade desse salto de consciência de uma forma coletiva. E eu vi o quanto pouquíssimas pessoas tinham esse conhecimento, estava ali muito restrito. Por mais que isso tenha se tornado um assunto popular nos últimos anos, né, principalmente agora depois da pandemia, muita gente fazendo um trabalho, uma divulgação muito bacana, mas ainda é uma minoria da humanidade que tem acesso a essas informações. E quando eu comecei a descobrir isso, começou a ficar em negrito os problemas, né, das pessoas, e isso começou a despertar em mim uma necessidade de fazer algo a mais, né? E foi justamente nessas buscas, né, que até então a física quântica estava me trazendo a resposta de um porquê de muita coisa. Mas o como, eu ainda não estava conseguindo achar essa resposta. Tinha muitas pessoas bacana que também desenvolvia um trabalho de expansão da consciência, mas ainda estava limitado de ter a mão dessa pessoa ali para poder provocar essa mudança. E quando me cai a HQI, né, a HQI chega até a mim, e a minha esposa também, que, né, a gente foi descobrindo essas coisas tudo junto, a HQI já me despertou porque ela traz essa proposta de desenvolver a autoconsciência e a autossuficiência nas pessoas, né? A própria pessoa consegue implementar esse processo na vida dela, não dependente do terapeuta. Então é um conhecimento que resgata esse dom da autocura que todos nós já temos dentro de nós e que vai ficando ali encoberto. A gente foi perdendo essa sabedoria de acordo com esse monte de informações que a gente vai armazenando na nossa consciência ao longo da nossa experiência. E essas informações são as crenças limitantes, os pensamentos negativos, a ocupação externa, a necessidade de sempre estar tendo que resolver alguma coisa, além do desequilíbrio emocional, né? Os acréscimos de rejeições, de angústia, de carência, de medo, de desespero, frustrações, busca de aprovações, a necessidade de ter um prazer para suprir tudo isso. Então, todas essas questões aí foram criando essas camadas aí que foi só adormecendo essa sabedoria e esse dom que todos nós já temos dentro de cada um de nós, né? Que culturas antigas, sabedorias antigas já vieram nos ensinar, resgatar esse conhecimento, só que isso tudo foi perdendo ali através do telefone sem fio e através daquilo que a gente vai armazenando de negativo ao longo da experiência. E a HQI surge como essa ferramenta, que a própria pessoa consegue fazer essas limpezas, essas eliminações e, como consequência, transformar a realidade em todas as áreas da vida. Sim. Quanto tempo faz você estar nessa caminhada, Henrique? De conhecimento que eu comecei a buscar mesmo foi ali de 2014 para 2015, né? Que eu iniciei o processo na terapia, na homeostase quântica informacional, foi em 2016, quando eu iniciei a minha formação em terapeuta com o professor Sérgio, né, o criador da metodologia. Caramba, 6 anos de jornada, então eu acredito que tem muito estudo no meio do caminho, né? Às vezes eu pergunto algo aqui para os meus convidados, que é uma pergunta que ninguém nunca tem a resposta, porque é algo interessante de se pensar, né? Se você para analisar desde quando esse processo de autoconhecimento inicia, quantas horas que você já passou estudando?
Tem hora aí da pau, né? Nossa, muitas horas. É, muitas horas. Na verdade, eu passo bem dizer que o meu dia inteiro estudando, né? Porque como eu trabalho com isso, eu busco sempre estar aprofundando. E principalmente depois da pandemia, eu busquei trazer outros conhecimentos, né? Que eu venho desenvolvendo lá no meu perfil do Instagram, trazendo alguns conteúdos com outras sabedorias, outros estudos que complementam a prática da HQI, né? Que a HQI ela pode ser integrada com qualquer tipo de técnica, metodologia, trabalho, crença, religião, qualquer prática que a pessoa faça, outra área de estudo. Ela não há conflitos, né? Muito pelo contrário, nós também sempre defendemos a integração, que sempre potencializa os resultados. Então, a HQI por si só, ela já conduz a pessoa ali que vai praticando no seu dia a dia, já vai conduzir ela, né, a esse nível de excelência. Agora, quanto mais estudar, melhor, né? Conhecimento nunca é bom. Não, desde que não seja como uma fuga, como uma compulsão, ou como até uma autossabotagem, né? Mas desde que seja para essa questão do autoconhecimento, é sempre bom. E eu vim buscando trazer esses outros conhecimentos de questões e estudos que fizeram a diferença tanto na minha vida pessoal, como também dos meus clientes e alunos, né, que já vêm praticando HQI aí desde o início da minha jornada também. Eles vêm praticando e eu percebi um salto muito grande, né, com essas informações quando foram agregadas. Então, em paralelo, eu venho buscando esse conhecimento para agregar informações, conhecimento, autodescoberta, descobrir quais são os nossos mecanismos internos, o que está por trás da natureza das nossas escolhas. Então, eu vim buscando fazer esse trabalho lá. Alguns profissionais também, com outros trabalhos maravilhosos, né, acabam contribuindo também. Tive a oportunidade de fazer várias lives juntos com profissionais maravilhosos que estão aí também na sua jornada, no seu caminho e fazendo o seu trabalho aí. Então eu contei com essa ajuda também e tudo isso foi agregando e vim juntando todas essas informações aí, levando essas informações aí para as pessoas também. Interessante, duas questões. Primeiro, a pessoa que vai passar pelo processo de HQI, ela necessariamente ela tem que estar familiarizada com o universo do conhecimento da física quântica ou não? E aí, depois já emendando ela, como que é a história da HQI, Henrique? Muito bacana. Bom, a HQI, né, ela não tem nenhum pré-requisito, né? Então todas as pessoas podem praticar. Nós temos alunos que são crianças, idosos, médico, eletricista, carpinteiro, balconista, piloto, motorista, terapeutas em outras metodologias, pessoas que entendem de física quântica, outras que nem sabem o que é, nunca ouviram falar. Então, todas podem praticar. A técnica é muito simples e não exige o acreditar na metodologia, basta o querer a mudança e o praticar, né? Por quê? Porque se a pessoa não quer a mudança, ela não pratica. Se ela não pratica, ela não elimina as informações na consciência. Se ela não elimina as informações negativas na consciência que desencadearam essa realidade em desequilíbrio, então ela não promove a mudança. Então, a HQI, ela não tem, então, nenhum pré-requisito, não contradiz nenhuma técnica, crença ou religião que a pessoa pratique, né? E todos podem praticar de uma forma bem simples, não tem nenhum ritual específico, é uma técnica muito simples, né, para praticar. E como que ela foi desenvolvida? Ela foi desenvolvida pelo professor Sérgio Roberto Secato Filho, né, que foi aí o meu grande mentor, meu grande mestre, né, com quem eu me sinto muito honrado de ter conhecido e estar aqui hoje, né, trabalhando e desenvolvendo esse trabalho da HQI. Isso para mim é uma grande honra. Ele foi uma figura muito importante aí na minha caminhada, na minha jornada, né, e faz parte aí desse processo de transformação do Henrique, né, e é uma pessoa que eu tenho esse carinho muito grande. Ele veio a falecer em dezembro de 2019, e o professor Sérgio Secato Filho, ele era um empresário e ele passou por uma situação complicada na empresa dele, e que acabou levando à falência e um prejuízo muito grande. Com isso, levou ele a uma depressão, né, com 3 tentativas de suicídio, e na terceira tentativa de suicídio, ele teve uma EQM, né, uma experiência de quase morte, e ele teve algumas experiências interessantes, e ele observou que a morte não era a solução para aquela solução dele. Então, ele foi onde ele começou a buscar formas alternativas de solucionar essa depressão que ele se encontrava. E, né, depois, nessa busca aí por solucionar, ele, ele conseguiu encontrar uma terapia holística chamada TPP, abordagem e transformação do período pré-consciente, e essa terapia também ajudou ele nesse processo, e durante esse processo, além dele curar essa depressão, né, que ele
que ele tinha, ele foi buscando compreender o porquê disso, o que estava por trás de tudo isso. Né? E nessa busca, nessa descoberta, ele foi onde ele desenvolveu, então, a HQI, né? A homeostase quântica informacional, que hoje, ela, além de ser uma técnica, existe uma discussão científica, né? Tem um embasamento científico, onde ele desenvolveu uma teoria, onde ele fundamentou o porquê que a metodologia funciona. Então, ele desenvolveu a técnica, demonstrou matematicamente por que ela funciona, e isso possibilitou a primeira publicação de um artigo científico, que foi publicado em 2013 ou 2014, não me recordo agora o ano, na revista Kairos, da PUC de São Paulo. Então, foi onde ele publicou essa primeira defesa acadêmica, onde contém todos os cálculos matemáticos que fundamentam a metodologia, e hoje a metodologia, essa publicação desse artigo, ela foi revisada, né, foi revisado esse artigo e está para sair uma nova publicação desse artigo, né, com uma pesquisa científica também, com 58 casos acompanhados exclusivamente com a metodologia. Então, isso é um trabalho muito sério, que existe esse embasamento científico, com cálculos matemáticos que fundamentam a metodologia, que hoje já se encontra em mais de 15 países no mundo, né, com várias pessoas praticando, e vários depoimentos maravilhosos, com vários relatos de melhora em todas as áreas da vida. Então, assim, resumindo aí a trajetória da HQI. Homeostase quântica informacional. Você bem leigo, você assim, me traz uma referência de informação e equilíbrio num nível mais profundo. É essa direção? O que é a homeostase quântica informacional, Henrique? Boa. Bom, a homeostase quântica informacional, ela veio quebrando alguns paradigmas também, né? Principalmente com uma das teorias que fundamentam a metodologia, que é a física da informação, ou como nós denominamos no grupo HQI, né, física quântica informacional. A física quântica informacional, ela é uma das ramificações da área de estudo da física quântica, né? Que a física, que é a ciência que estuda os fenômenos da natureza, ela tem duas ramificações, que é a física clássica e a física quântica. A física clássica é aquela que nós aprendemos na escola, que estuda as maiores dimensões da matéria. A física quântica, que começa uma discussão no início do século passado, ela começa uma discussão lá com Max Planck, que é conhecido como o pai da física quântica, né? E com base nesses estudos, deu origem a várias outras teorias e estudos que aprofundaram os estudos dentro do microcosmos, ou seja, do átomo para baixo. Então foi graças à física quântica que tivemos grandes avanços tecnológicos aí, até essa reunião que estamos tendo hoje, graças aos estudos da física quântica que proporcionou esse avanço tecnológico. Algumas pessoas fizeram uso para militar, e no final da década de 80 começou um estudo para trazer algumas reflexões, principalmente com um livro do Capra, né, do Fiji Capra, que é o Tal da Física. Então ele começou a trazer essas discussões na prática, né, fazendo um paralelo com tradições espirituais, com passagens de milhares de anos, principalmente com o taoísmo, de como que a física quântica estava traduzindo ali de uma linguagem científica esses conhecimentos de sabedorias antigas. Isso que possibilitou vários outros estudos e a origem de terapias holísticas também, né, com esse fundamento. Agora, dentro do contexto científico, a HQI entra nessa questão da visão informacional, porque a física da informação começa essa discussão com John Wheeler, né, na década de 80, porque até então, a quebra de paradigma que a física quântica informacional veio quebrar, começa com uma discussão com Demócritos, lá na Grécia Antiga, onde ele já tinha essa filosofia de que se a gente fosse resumir tudo o que existe no universo, chegaríamos em uma parte que seria indivisível, que seriam os átomos. Né? E esse paradigma, com essa visão material, permaneceu por muitos anos até o Einstein demonstrar que abaixo do átomo, né, nós temos energia condensada, porque se fizermos a fissão de um núcleo de um átomo, a gente vai ver que dentro dessa pequena quantidade de massa, de matéria, existe uma grande quantidade de energia condensada. Então ele quebra esse paradigma antigo de que tudo é matéria, porque ele já demonstra que essa matéria é um estado dessa energia. Né? E aí, na década de 80, o John Wheeler quebra, então, esse novo paradigma. Né? Ele vem trazer uma discussão que abaixo do nível da energia existe informação. Ou seja, tudo que existe no universo é pura informação.
Eu sou um conjunto de informação, você é um conjunto de informação, essa caneta, um pedaço da Lua, tudo é pura informação. Então, esse estudo na visão informacional é que embasa e fundamenta a HQI. E a quantização, ela entra por isso, HQI é a abreviação de homeostase quântica informacional. Então, por isso esse nome é HQI. Homeostase significa busca pelo estado de equilíbrio, de homeostasia. E na nossa visão, nós entendemos que nós vivenciamos realidades desequilibradas no nível físico, na matéria, porque existem informações na nossa consciência que estão em desequilíbrio. Então, se eu tenho um problema de saúde, um problema financeiro, um problema de relacionamento ou qualquer outra área, a nossa visão é um desequilíbrio no relacionamento, um desequilíbrio financeiro, um desequilíbrio afetivo, um desequilíbrio na saúde. E esse desequilíbrio só se manifesta no nível físico porque nós temos um desequilíbrio na nossa consciência. E a HQI, ela vai buscar restaurar esse estado, então, de homeostasia, de equilíbrio no nível da consciência e, como consequência, vivenciarmos, então, uma realidade equilibrada. E nós vamos adquirir esse processo através do processo de quantização da informação. De forma consciente, o praticante da homeostase quântica informacional, ele vai conseguir promover essa mudança na consciência através desse processo de quantização da informação, que começa essa discussão com Max Planck no início do século passado, quando ele demonstrou que a energia não é emitida de forma contínua e linear, como se acreditava naquela época. Ele demonstrou que ela é emitida em pacotinhos, em quantidades específicas, pacotes com quantidades específicas de energia. Aí ele chamou esses pacotinhos aí de quanta, que do latim vem de quantidade, por isso o nome física quântica. Então, ele demonstrou que a energia é emitida em pacotinhos, de forma quantizada. O professor Sérgio Secato Filho, ele demonstrou matematicamente que a informação também pode ser quantizada. E dessa teoria, da teoria quântica informacional, nasce a metodologia, a HQI. Que interessante, né, Henrique? Porque, nossa, você está trazendo aí, e tem tanta informação contida dentro do que você trouxe, né? Eu vou até fazer algumas colocações aqui, você me corrige por gentileza se eu, de repente, falar alguma coisa que não esteja tão dentro aí do padrão, porque acho que voltando aqui até o começo, você nos trouxe bem colocado, onde a gente tem que entender que realmente o campo do que a gente está falando aqui, ele não vai seguir no sentido da física clássica, onde existe a ideia de separação, né? O material está lá, eu estou aqui, matéria é matéria, energia é energia, são coisas distintas, entre aspas. Já quando a gente vai para o lado da física quântica, a gente também abre um campo nesse sentido para falar de universo holográfico, universo consciencial, onde o que está fora é um reflexo do que está dentro. E aí, veja bem, quando de repente eu tenho uma intenção e um pensamento, isso aqui já começa a gerar todo um campo de energia que, quando canalizado, vai materializar uma situação no meu externo. Confere. Isso, exatamente. E aí é nesse ponto, né, que eu acho que até dá para pegar um gancho no que você trouxe na tua aula, que é a questão que aí muitas vezes nós vamos guardando informações pela nossa mente subconsciente ou inconsciente, e essas informações que você até trouxe lá, vamos dizer assim, de uma forma, quando são negativas, associando a palavra traumas, ou seja, eu tenho uma informação, uma crença, um sentimento que ele está incompatível com aquilo que eu estou buscando. E muitas vezes, eu acho que talvez até pela falta do conhecimento, até pela pressa em resolver as coisas, as pessoas acabam canalizando muito no externo, refletindo esse externo para o interno e recriando mais da mesma experiência. Então, o que você está trazendo para a gente é que a HQI, ela nos dá ferramentas para ir no nível mais profundo, alterar a causa de muitos conflitos que estão no externo. Confere? Confere, exatamente. Porque tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer na nossa vida vai passar por dois mecanismos internos que nós temos, que é razão e emoção. Então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer na nossa vida vai passar por esse processamento interno que nós temos. Razão e emoção. E essa razão e emoção, ela se opera em dois níveis da nossa realidade, dois níveis de consciência. Nós temos a nossa consciência local e a nossa consciência não local. A nossa consciência local é onde está sujeita a variações do espaço e do tempo. Quem começou essa discussão foram dois cientistas chamados John Bell e Alan Aspect. Um teorizou e o outro demonstrou em laboratório a existência de uma não localidade. Eles descobriram isso quando eles correlacionaram dois elétrons e quando eles mexiam e depois separavam de distância. Quando eles mexiam no eixo de rotação de um desses elétrons,
o outro respondia de forma instantânea, mais veloz que a velocidade da luz. E o Einstein já tinha demonstrado que não é possível, não tem nada mais veloz que a velocidade da luz na nossa aqui, dimensão física material. Então, aonde que está essa conexão? Então, foi onde eles descobriram que existe uma dimensão da realidade onde tudo está conectado, tudo está emaranhado, né? E lá não respeita as mesmas regras de espaço e tempo da nossa consciência local. Então, aqui é um primeiro ponto importante para a gente compreender. E nós temos esses dois níveis de consciência, então, local e não local. A consciência local, quem vai operar essas escolhas, esses mecanismos, vai ser o nosso cérebro, que é dividido em 3 camadas, né? Nós temos o nosso sistema límbico, o cérebro reptiliano, sistema límbico e o neocórtex. O nosso sistema reptiliano é aquele que vai responder a atitudes de luta ou fuga, né? Aquele instinto primitivo, né? Aquele instinto animal que nós temos. O cérebro límbico é responsável pelas nossas emoções e sensações. E o nosso neocórtex é a parte racional, né? Que nós vamos racionalizar. E tudo isso se comunica em ramificações neurais. Nós temos um caminho neural para tudo isso. Então, tudo que nós vamos fazer ou deixar de fazer vai passar por essa parte racional. Será que eu vou por aqui? Será que eu faço tal coisa? Será que eu devo ou não fazer isso? Ou pelo sistema límbico, que é o nosso sistema emocional, né? Tá com medo, você vai ficar reativo, tá com raiva, você vai externar, né? Ou seja, essas nossas emoções que vai ditar aquela atitude impulsiva. Ou também o sistema reptiliano, que também vai utilizar o límbico para poder imprimir essas emoções, sensações no nosso corpo físico, que vai mudar a biofísica e preparar o nosso corpo para uma determinada atitude ou ação. Então, Sim. tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai passar por esse sistema. Só que esse sistema corresponde à nossa consciência não local, que está fora do espaço e do tempo. Então é lá que fica armazenado também as informações que não está no cérebro, que não está no nível físico, né? Então ali vai ficar então as nossas informações desde a infância, os nossos traumas reprimidos. Por isso que é muito comum a pessoa falar assim: eu não tenho trauma com isso não, já passou, já esqueci. Depende. Se ela estiver olhando no ponto de vista local, material, realmente já passou mesmo. Porque aquilo que nós chamamos de emoções, sensações e sentimentos é só uma bioquímica que o nosso cérebro, então, vai fazer. É alto nível de dopamina com serotonina, com cortisol, X% disso com X% daquilo, vai disparar na minha corrente sanguínea uma sensação que eu vou chamar de medo, de raiva, de tristeza, de angústia, né, de alegria, de felicidade, de prazer. E isso realmente é expurgado. Nosso corpo imprimiu, disparou na corrente sanguínea e é expurgado. Então, aquele medo que a pessoa sentiu quando apanhou lá do pai com 8 anos de idade, esse medo realmente ele já passou, mas no nível físico. Só que lá na consciência fica registrada essa informação. E como lá não respeita as mesmas regras de espaço e tempo, essa informação fica registrada lá, mesmo que já passou anos. Então, aí com a parte racional, ela vai falar que já passou, que já esqueceu, né? Só que aí, o que acontece? Se esse medo está lá na consciência, o cérebro vai ficar processando essa informação e imprimindo essa sensação no corpo. Então, o medo que ela sentiu quando o pai bateu, no físico passou, mas está registrado na consciência e hoje ela tem medo de sair na rua, medo de ser assaltada, medo de apanhar do marido ou do irmão, ou do colega que é agressivo, ou medo de não conseguir pagar a conta, ou medo de perder o emprego. Porque medo é medo. Dependendo se é da onça, se é de uma barata, se é de perder o emprego, se é de perder um relacionamento, se é com a cena do filme que ela assistiu, vai disparar o mesmo caminho neural e as mesmas sensações no corpo. E é por isso que a pessoa vai projetando em outras áreas da vida, pela lei da atração vai atraindo situações, porque é o que ela pensa, o que ela sente, seja consciente ou inconsciente, e isso tudo ela vai tomando escolhas, vai sentindo, vai atraindo situações, ou interpretando os movimentos externos com o conteúdo que ela tem, e vai sentindo mais, e vai armazenando, e a hora que isso tudo começa a lhe desequilibrar, transbordar, é onde que começa já o corpo gritar. É onde que já começa o corpo ali a manifestar as doenças, somatizações. Então, é como se fosse uma analogia que eu gosto de utilizar do computador. Se você tem um computador, experimenta armazenar ali um monte de informações negativas nele, ali negativas ou positivas também, né? Que é a questão do desequilíbrio. Começa a sobrecarregar o seu sistema ali com um monte de informações.
a máquina começa a travar. Ela tem uma capacidade física para processar aquilo tudo, né? Então, se ela tem mais informações do que ela tem capacidade de processar, ela começa a travar, começa a esquentar, a máquina começa a dar um problema. O que você precisa fazer? Formatar, né, o computador, deletar aquilo que você não está usando, aquilo que não serve. Você deleta e a máquina volta a funcionar, né? E nós? Quando que nós sentamos para poder fazer essa limpeza no nosso HD? Quando é que nós fazemos essa limpeza e deletamos aquelas angústias, aquelas mágoas, aquelas crenças que não nos servem mais? Isso tudo chega uma hora que começa a travar a nossa máquina biológica. E a HQI é essa ferramenta que nos possibilita fazermos essa eliminação. Porque o que vai nos adoecer ou gerar os conflitos não é o sentir. O sentir é um mecanismo básico, né, que nós já viemos de fábrica. Existe um propósito para isso, né? Então, não é sentir uma raiva, não é um medo, uma carência, uma rejeição que vai te adoecer. É armazenar. Da mesma forma que não é um arquivo, um vídeo que você vai assistir no seu computador, um arquivo que você vai baixar que vai travar sua máquina, né? É você ficar baixando um monte de arquivo e deixar aquilo tudo ali sobrecarregar o sistema. Então, da nossa forma, é a mesma coisa. A HQI surge, então, como essa ferramenta que a própria pessoa pode fazer essa autolimpeza e deletar essas informações que já não servem mais, ou que Cara, estejam travando a máquina. interessante, né? Porque este paradigma ele nos convida a tantas mudanças de percepção, que, sendo bem sincero para você, muitas vezes eu já peguei achando que estava acreditando em coisas que eu entendia, mas ainda não acreditava, que é o que você falou aí, estava no consciente, mas parece que lá no profundo não tinha ainda virado a chave, porque eu acho que quando a gente entra por esse ponto de perspectiva, né, Henrique, a nossa visão ela começa a ficar muito diferente, obviamente, da vida, de emoções, de sentimentos. É estranho, por um lado, pensar que por esse ponto, realmente, como diz lá no documentário O Segredo que você citou, somos um campo de energia, né? Somos um campo de energia com uma engrenagem, vamos dizer assim, que eu gosto muito de dizer que depois eu fui entendendo que um processo terapêutico parece que era um processo de ajuste da mecânica quântica interna. O que gera o que gera o que conecta. E, obviamente, tudo tem muito a ver com a inteligência emocional, né? Com esse direcionamento de eu usar a minha razão para buscar aquilo que não é cognitivo, mas que se eu não tiver consciente, eu não aciono para trazer isso para a superfície e conseguir dar aí um novo formato, né? Porque eu acho que o mais desafiador desse paradigma é que ele vai nos dizer, de uma certa forma, que todo tipo de emoção é criadora por natureza, né? E ela vai afetar o nosso campo de percepção, que naturalmente vai afetar o que a gente vê e o que a gente escolhe. E aí eu te pergunto, Henrique, como é que é esse processo na prática? Como que a HQI ela facilita? Porque de repente eu chego para ti e falo, poxa, Henrique, tô aqui, sei lá, tô com uma questão com relacionamentos ou financeiro, já tentei ver isso, já tentei ver aquilo, tal, mas não consigo identificar o que que é. Como é que você começa essa sondagem, meu amigo? Bom, a HQI, além de ser uma ferramenta, né, então uma técnica que possibilita essa eliminação, o professor Sérgio, além dele desenvolver os cálculos matemáticos que fundamentam a metodologia, desenvolver a metodologia, ele também desenvolveu um raciocínio através de estatística, de anos de pesquisa, como mapear quais são as causas das informações, quais são as informações na nossa consciência que estão gerando certos desequilíbrios. Então, de acordo com a queixa que o cliente vai trazer, ou o aluno vai trazer, nós conseguimos ter essa precisão, seguindo esse raciocínio, esse estudo que ele desenvolveu, para sermos precisos na localização dessas informações. E é por isso que os nossos alunos e clientes têm resultados relativamente rápidos, porque quando a gente fala de informações e desequilíbrio na nossa consciência, a gente fala, nossa, eu tenho muita coisa então para trabalhar, até eu achar essas informações vai levar tempo. Mas é aí aonde que esse raciocínio que ele desenvolveu permite essa precisão na localização dessas informações. Tá. Você tem algum case assim que você lembra de cabeça que você poderia compartilhar? Pode trazer qual questão que você gostaria? Não, não, algum Trazer case de algum cliente teu que você atendeu, que estava com alguma questão e aí ah, faz para a gente ilustrar na prática como funciona, se é possível, né? De repente a pessoa chegou lá para você e estava com uma questão e você teve ali a percepção, direcionou ela e ela conseguiu ter a sacada. Tem algum case que você se lembra assim? Não. Tem vários casos. Só que se você quiser trazer já um tema, né, talvez fique mais preciso. Porque tem de todas as áreas, todos os âmbitos dá para dá para praticar, e nós temos relatos assim, de todos. Pega uma parte que, de repente, para mim, pelo menos é uma busca que eu sempre tenho nos meus atendimentos, que é a questão, por exemplo, às vezes de relacionamentos.
de relacionamento? Bom, relacionamento a gente pode começar justamente por a experiência que essa pessoa tem nos relacionamentos. Então, nós vamos trabalhar em dois níveis, mental e emocional. No mental, nós vamos eliminar, então, todas as crenças limitantes dela, que são contrárias a essa realidade que ela deseja vivenciar. O Freud ele já comparava a nossa consciência com um iceberg. Né? Então, todo mundo lembra do iceberg que o Titanic bateu. Né? Aquela parte visível representa ali aproximadamente de 5 a 12% do iceberg. A maior parte está a nível inconsciente. Então, essa parte, quero saúde, quero prosperidade, quero um relacionamento perfeito, a pessoa está processando ali com aproximadamente de 5 a 12%. O restante tudo está submerso, está inconsciente. E o que cria a realidade é o 100%. Então não adianta ela falar assim, eu quero um relacionamento bacana, sendo que o mental e o emocional dela, na maior porcentagem, está em desequilíbrio. O que tem lá embaixo? Então é justamente ali que nós vamos iniciar a nossa pesquisa. Tanto na parte que ela já lembra, que inclusive tem crenças que podem ser até conscientes. Né? Tem coisa que a pessoa pode estar até na superfície. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é checar o sistema de crenças, né? Verificar o que ela acredita em relacionamento. Né? Que homem não presta, que mulher é tudo igual, que relacionamento é para sofrer. Né? Então, a gente vamos buscar no mental essas crenças que limitam essa realidade. E no emocional, o que nós vamos buscar? A experiência com relacionamentos anteriores. Isso desde infância. Porque a primeira referência de relacionamento que ela vai ter é o quê? Relacionamento dos pais. Principalmente com o que afetaram ela. Eu uso sempre uma analogia que é bem interessante para ilustrar esse movimento também. A nossa consciência cria a nossa realidade. Só que nós vamos criar embasado em quê? Com as informações que estão armazenadas nelas. Então, se eu não tenho dados para projetar uma realidade positiva, né, ou tá ao contrário, vai ser muito complicado ela criar uma realidade ali que ela não tem dados para aquilo. Então, ela vai ter que gerar informações ou eliminar aquela que limita. Ela vai ter que ter uma experiência, pelo menos observar para saber o que ela vai criar. Uma analogia para isso é, imagina se eu pegar uma criança que nasceu na floresta, que não teve contato com tecnologia nenhuma. Eu dou ela um papel e caneta e falo assim com ela, desenha um telefone celular para mim. Ela vai fazer um monte de rabisco, porque ela não tem dados para imprimir aquilo no papel. Diferentemente, se eu pegar um papel e uma caneta e levar para uma criança da cidade, fazer desenha um telefone para mim, ela vai fazer com riquíssimos de detalhes. Né? Então, na prática, o que acontece? As pessoas têm experiências totalmente contrárias à realidade que ela quer vivenciar. Ou pelo menos em porcentagem, né? Aí ela viu lá o relacionamento do pai, o pai batia na mãe, a mãe batia no pai, um traiu o outro, separou, cheio de trauma. A experiência que ela observou ali, ela já começou, opa, relacionamento não presta, tem pânico de relacionamento, né? Aí ela vai para a escola e começa, né, ter aquela paquerinha e começa a arrumar a primeira tranqueirinha lá na escola, né? Arruma, aí a tranqueirinha vai trair, vai arrumar outro, não vai dar certo, já começa a acrescentar mais rejeição, mais carência, aí escuta uma música ali, tá vendo que existe bastante sofrência relacionada ao relacionamento, vê uma novela, um monte de relacionamento negativo, mas a carência vai doendo, ou então aquela exigência da sociedade que você tem que ter alguém. Né? Aí ela começa com 5% buscar alguém. Ou aquele príncipe encantado do filme da Disney que ela assistiu. Só que lá naquele 90% que está ali embaixo ali, está lá com toda essa experiência. Então primeiro nós vamos desconstruir tudo aquilo de negativo que ela tem, que é contrário a essa realidade. Então é aí aonde que ela começa então a criar uma nova realidade. Então, nos relacionamentos, a gente começaria essa pesquisa por aí. Primeiro, a relação dela com os pais, o que ela acredita de relacionamento, qual a referência de relacionamento que ela tem, qual a experiência que ela teve com os relacionamentos a partir do momento que ela começou a se relacionar, seja afetivamente ou seja de forma representativa. Que é por isso que nós observamos, muitas pessoas entram num relacionamento não para poder ter uma cara metade ali para dividir os seus momentos, ou acaba buscando um parceiro para que ele compense aquelas carências, desaprovações e rejeições, né? E aí ela vai buscando, não busca um relacionamento, ela busca alguém para suprir o que ela não teve. Só que a gente atrai o que a gente tem. Então, se ela tem carência, ela vai buscar mais pessoas para se rejeitar, ou para se sentir rejeitada, ou por tentativa e erro, arruma uma pessoa bacana, mas aí vai sabotando até voltar a repetir aqueles padrões. E aí é onde que as pessoas vão descobrindo, né? Essas lacunas vão se preenchendo, as fichas vão caindo, elas vão percebendo essas pessoas que vão representando
os traumas lá do passado. Então, a Sim. HQI a gente vai trabalhar esses fatos, toda essa experiência, então aí logo ela cria uma nova realidade. Cara, que interessante, porque assim, nossa, apesar de, entre aspas, por caminhos diferentes, mas a nossa percepção muito similar, e você descreveu tranquilamente aí o porquê que a gente tem esse padrão comportamental, né, no caso aqui de relacionamentos, né, esse padrão de frequência, de falta, que gera mais falta, que gera mais falta. E é interessante, né, Henrique, porque quando a gente pega toda essa parte, vamos colocar assim, a parte quântica de manifestação da realidade e o desejo de mudar, principalmente em termos de relacionamentos, mas eu acho que, de certa forma, quase que em todos os momentos em termos de relacionamentos, a gente vai se deparar com, para que eu faça a limpeza energética, a ressignificação, muitas vezes eu vou ter que passar pelo caminho de um novo entendimento sobre o que eu chamo de perdão, né? Porque isso tem muito a ver com responsabilidade, né? Eu acho que quando a pessoa ela toma consciência disso, ela vai ver que, de repente eu tive relacionamentos que me machucaram. Teve, mas para pensar que na verdade foi você que trouxe isso para a tua vida. Então, eu acredito muito que aquilo que muitas vezes o outro faz com a gente e nos incomoda é um paralelo muito, vamos dizer assim, evidente para que eu perceba na verdade o que eu estou fazendo comigo. O que eu permiti entrar nesse ponto, sabe? E aí entra essa questão, que eu acho que essa visão que vai trazendo a gente muito para dentro, no sentido desse olhar mais profundo e ao mesmo tempo mais consciencial, de saber que tudo começa numa intenção, num sentimento, num pensamento, num direcionamento, logo vai começando a perceber que todo tipo de mágoa, rancor, frustração, né? E aí faz sentido, eu comecei a assistir bem como você deve assistir O Segredo e tal, mas depois de muito estudo, aí você volta lá no Segredo, aí algumas coisas começam a ter um sentido muito mais profundo, né? É simples, mas ao mesmo tempo é complexo, e talvez seja para ser assim mesmo, né? Eu acho que tem, em termos do Uhum. campo da dualidade, como eu entendo o simples ou o complexo, eu não entendo o simples, uma coisa leva a outra. E aí a gente vai percebendo que realmente as nossas emoções são bússolas, né? Porque acredito que talvez a tua abordagem até seja muito, muito perto disso. De repente, a pessoa que ela quer pensar em momentos. Não pense em momentos. Olha para a tua história. Quais mágoas que você vem guardando? Pessoas que distanciaram, coisas que você não ressignificou. Porque pode não ser que não traga, vamos dizer assim, o ponto X para resolver tudo. Mas que traz uma pista, traz, né? O aprendizado, ele está em tudo, né? Acontece que nós não somos treinados para percebermos tudo isso, né? Porque tudo está falando com a gente o tempo inteiro. Seja no passarinho que está cantando na janela, seja na sorte que temos no nosso dia a dia e também com os nossos problemas. Então, todo movimento, tudo que acontece na nossa vida é para aprendizado e isso tudo fala conosco o tempo inteiro. Só que a linguagem do universo é diferente da nossa linguagem. A nossa linguagem é verbal, né? A nossa comunicação está aqui. Eu estou falando, você está ouvindo, você fala, eu escuto. Né? Então, o nosso cérebro decodifica e aqui nós trocamos essas informações, né? Essa nossa linguagem. O universo ele vai falar de formas diferentes. Ele vai utilizar as ferramentas que ele tem. Ou vai ser numa fala que alguém vai falar com você, ou nessa live que eu estou trazendo uma informação que talvez pode servir para alguém que está ouvindo, talvez é algo que ela perguntou, está se perguntando há uma semana e o universo conduziu ela para assistir essa live e ter o entendimento aqui. Ou pode ser com um cachorro que deu uma lambida no pé dela de manhã, ela pode tirar um aprendizado com isso, na boa sorte que ela teve, ou nos problemas que ela vai ter. Então, tudo dá para ter uma leitura, tudo dá para ter esse aprendizado e essas informações. Acontece que nós não estamos atentos a isso. Então, a gente vai ou por tentativa e erro, esperando alguém nos convencer, ou a vida nos esfregar ali, né, naquele chacoalhão. Se nós ficarmos atentos, nós podemos perceber essa sabedoria em pequenos detalhes, em pequenas situações. Então, antes que um problema se manifeste, dá um trabalho danado. Ele não chega do dia para a noite. Da mesma forma que uma doença também dá um trabalho danado para ela se manifestar. Ela não vai aparecer do dia para a noite. Ela vai dar sinais, o corpo já vai gritando, já vai te avisando, né? E vai indo, e vai indo. Então, tudo tem essa linguagem, tudo tem essa comunicação. O universo está tentando falar conosco o tempo inteiro, através das pequenas coisas, das grandes coisas, dos nossos pensamentos, da nossa intuição, da fala de alguém, na experiência de outra pessoa, que você pode utilizar ela como aprendizado e já trabalhar de forma preventiva para não viver aqueles desequilíbrios, dos mitos que a humanidade deixou registrado, né? O mitólogo Joseph Campbell, né? Um dos maiores mitólogos aí
de todos os tempos deixou registrados os mitos da humanidade. Então, aqueles mitos é o quê? Uma forma de contar o que acontece se seguir por aquele caminho. Então, também são formas da pessoa já saber, de antemão, já se preparar, de se prevenir. Ou analisando a própria história, levantando seus padrões, aquilo que você sente, que você pensa, que você já viveu, que você já passou, né? Situações do dia a dia, ficar atento a esses detalhes, porque o universo fala conosco o tempo inteiro. É verdade. E aí você me faz lembrar, na verdade, Paulo Coelho falando, diga o que você quer e o universo conspira a favor disso. Tem um documentário dele sobre o Diário de um Mago e ele tem, no filme dele, tá indo lá para a festa de aniversário dele, de repente ele para ver o girassol e fala, esse girassol tá me dizendo que tem alguma coisa interessante, é uma mensagem. Não, eu não vou para a festa, eu vou mudar. Ele fala, não, como assim? Tá todo mundo esperando. É um sinal. E por mais que esse pareça muito louco, mas na verdade eu acredito muito nisso mesmo. Porque eu acho que a gente tem que se questionar muito, né, Henrique? Se a gente tem a crença de que a vida é um paralelo, de que nada acontece por acaso, então, obviamente, qualquer experiência que esteja ao meu redor, ela vai me trazer algum ponto de uma correlação, né? Eu tive a live aqui com a Eliane também, né? E a Eliane trouxe muito essa questão do universo relacional, né? E para mim isso é quase que um pilar para essa crença, porque sem essa relação, essa interação, né? Eu digo, conversando com Deus, não sei se você já teve a oportunidade de ler, ele traz o paradoxo dos relacionamentos. Você não precisa das pessoas para ser quem você é, mas sem as pessoas você não é nada. Porque não adianta, eu posso entrar numa caverna, estudar tudo quanto é livro, dizer que eu sou coach, mentor, mas se eu nunca sair da caverna e atender alguém para gerar um resultado, não é que eu não sou, mas ao mesmo tempo também eu não experienciei, né? É uma coisa aqui dentro, interna, é uma ideia quase, né? E eu acho que isso começa a afetar bastante a forma de percepção, porque realmente a gente vai vendo, né, que a vida está todo o tempo dando sinais pra gente, né, Henrique? E eu fico imaginando que as pessoas que passam pelo processo da homeostase quântica informacional, devem ter uma abertura aí já para até olhar uma série de outras coisas, né? Porque você disse que você era cético e eu nossa, super me conecto com isso, eu também era cético. Cético, e vou até colocar para você assim, de uma forma quase que simbólica, vamos dizer assim, talvez não seja assertivo, mas é simbólico. Eu era até meio burrinho, cara, tipo, eu precisava buscar muito conteúdo. Eu não conseguiria, por exemplo, de repente ver um documentário ali, por exemplo, como Quem Somos Nós, e já ter uma assimilação do que estava sendo dito ali. Então, eu fui tendo que olhar várias coisas, sabe, Rick? Desde a filosofia, a ciência, a física, história desses pensadores, você estava falando aí, a gente vai ficando meio esquisito, né? E depois eu vi que você também trabalha com sua esposa, queria que você falasse como que é esse movimento, porque eu tenho esta honra, esta oportunidade, este desafio também, e é maravilhoso, e às vezes é desafiador, mas é maravilhoso. E aí a gente fica meio estranho, né? Do tipo assim, chega à noite, termina de fazer as coisas. Amor, vamos fazer o quê? Vamos assistir aquele documentário do Einstein sobre a teoria da relatividade. Explica um negócio do tempo que é sensacional. Então, é diferente, né? É assim que você também acontece aí? E a gente é um casal bem fora do tradicional. Né? Então a gente, ela conhece a minha história, eu conheço a história dela, então um conhece os traumas do outro. Então ela, além de minha esposa, é minha terapeuta, eu sou o terapeuta dela. Né? Então as questões são bem, não que a gente não passe durante o dia pelos desafios, né? Mas o passar é diferente. Então cada um já sabe o seu movimento, então o outro já não está legal, já fala assim, ó, vou mexer com ele, não, daqui a pouco ele elimina ali, ele resolve, né? Ou então a gente fala, se alguma coisa já incomodou aqui, em vez de virar uma briga, uma discussão, já fala assim, ó, aconteceu tal coisa e está me incomodando, deixa eu checar aqui. Né? Ou quando é com o outro, ó, verifica isso aqui, isso é trauma daqui, dali, um já vai direcionando para o outro. Então, assim, vira um diálogo, né? Vira uma troca. Então, assim, foi uma das outras áreas também que, assim, potencializou drasticamente. Até porque no início do nosso relacionamento, acredito que se não fosse a HQI, talvez a gente nem estaria junto até hoje. Porque no início estava unido pela aquela empolgação, aquela coisa toda de início de relacionamento, né? Como a maioria das pessoas começam. Né? Começa com aquela coisa ali bacana, depois começa a projeção de um jogar o trauma do outro no outro. Né? Então, isso não porque era com ela, poderia ser com qualquer uma pessoa, porque se eu tenho conteúdos negativos, eu vou atrair pessoas para a gente, né, ou ter a interação do positivo que nós temos em comum e também do negativo que temos em comum. E é assim que os relacionamentos são atraídos. Quem tem mais afinidade positiva se sustenta. Aquele que tem mais informações negativas, depois que passa aquela empolgação
de início, aí é um projetando trauma no outro, e aí ou vai empurrando com a barriga, e a gente vê como é que é os relacionamentos hoje, né? Então, depois, né, a gente não chegou a passar por esse momento, porque antes de chegar na parte dos conflitos, a gente já conheceu o HQI antes, então a gente foi trabalhando de forma preventiva. E a gente sempre brinca, fala assim, se não fosse HQI, né, ó, esse trauma com o pai ia vir para cá, esse trauma da mãe ia vir para cá, né, e aí ia virar aquela projeção, aquelas trocas de traumas, né? E como é tudo inconsciente, né? A gente não acorda, deixa eu ver que trauma com meu pai que eu vou projetar na minha esposa hoje, né? Não, a gente não tem, justamente por não ter esse conhecimento que fica inconsciente. Aí a pessoa fala um e aquela coisa reprimida lá de trás com fulano já joga para cá e vira aquela bagunça toda, né? Sim, Que é o que é verdade. acontece na maioria dos casos. Né? Mas a gente teve essa caminhada bem unida, tanto nas buscas pela descoberta, nos estudos, nos cursos, nos momentos complicados, no caos, na hora de levantar trauma. Então a gente passou por todos esses momentos aí. A nossa formação em terapeuta foi junto, então todas as novidades vieram juntos, então foi uma jornada aí bem legal, bem bacana. Tivemos a Caraca, oportunidade de trabalhar juntos, né, antes da pandemia, as palestras, só o atendimento individual que não tem como, né, e é cada um com o seu, né, os clientes dela, são questões tudo pessoais. Agora, nas palestras, nos cursos, nós desenvolvíamos tudo junto, né, antes da pandemia, a gente estava viajando pelo Brasil, levando a HQI através das palestras e dos cursos de forma presencial, e a gente desenvolvia juntos. Então, além de terapeutas, de amigos, de cúmplices, de relacionamentos, de parceiros afetivos, a gente também desenvolvia esse trabalho junto e sempre deu super certo, nunca tivemos esse problema aí juntos. E aí depois da pandemia, né, aí a gente está buscando aí adaptar esse trabalho aí online. que legal, Henrique. E me fala uma coisa, já que você está falando disso, hoje em dia, primeiro, pessoal, vocês que estão aqui, que não seguem o Henrique ainda, por favor, sigam a página do Henrique. E eu queria que você falasse, quem de repente está aqui com a gente, que se interessou, como é que faz para te procurar? É o atendimento individual, treinamento? Se você está com eventos como o que eu participei todas as terças-feiras, ele é de tempos em tempos, fala para a gente aí, Henrique. Beleza. Bom, o formato do nosso trabalho é o seguinte: então, nós temos o Conversando sobre HQI, que são os encontros que substituíram as palestras presenciais. Então, são conteúdos que têm o conteúdo da palestra, que é onde que nós trazemos os fundamentos científicos e teóricos da metodologia, né, da HQI. Então, explicar o porquê que funciona, os cálculos matemáticos que fundamentam, discussão de casos, né, que tipo de trauma está ligado com tal doença, com tal questão. Então, aquilo que os alunos trazem ali, a gente vai tendo essa troca, e nesse encontro eu já ensino a técnica para que a pessoa já saia praticando, né? Então, não é aquela pegadinha, vai vender alguma coisa no final, até porque não, o que eu tenho para vender é o curso básico e os atendimentos individuais, né? Então, participar do Conversando, porque ali é um encontro que o intuito é realmente trazer esse conhecimento para as pessoas e a pessoa já sai com material para sair trabalhando. A gente já ensina a técnica para a pessoa já sair praticando e promovendo essa mudança. São encontros gratuitos e em plataforma fechada, né? Esse não é em live. Então lá a gente tem essa troca, essa oportunidade de ter essa interação ali ao vivo, tete a tete, e nesses encontros já também passamos então a técnica. Eu não tenho nenhum agendado ainda, mas eu sempre busco marcar 1 ou 2 por mês. O último desse mês que eu fiz foi na semana passada. Eu devo mexer na minha agenda na próxima semana, eu já devo marcar um novo curso e os Conversando do mês que vem, né, em novembro. Não sei se dá tempo de colocar algum Conversando ainda esse mês, vou dar uma olhadinha na agenda, se tiver, pessoal, só ficar atento nas minhas postagens que eu posto lá. Então tem o Conversando sobre HQI, tem o curso básico em HQI é um treinamento, né, onde o aluno aprende a montar uma autoterapia completa. Então ele aprende a montar o protocolo de autocura, né, os 7 passos de autocura, trabalhar padrões mentais, emocionais, período inconsciente, o raciocínio, né, da HQI, que tipo de trauma está ligado com cada doença. Então, de acordo com a doença que a pessoa desenvolveu, que afetou a parte do corpo, a gente sabe que tipo de trauma, que tipo de padrão mental ou emocional está linkado com isso. No curso ela aprende a mapear essas informações, também o raciocínio para as compulsões. A gente sabe que cada tipo de compulsão, quais são as emoções que estão por trás dessa compulsão, de que tipo de traumas elas vieram. Então, por isso que dá para ser bem preciso. E no curso o aluno aprende a montar esse protocolo de autoterapia completa com a metodologia. Então, esse curso, então, eu já estou com uma turma em andamento agora e devo agendar uma próxima turma aí
para novembro. Depois, quem tiver interesse, é só me chamar lá no privado. E o processo individual. No individual, nós temos dois formatos: o atendimento individual e o acompanhamento individual. No atendimento, é um encontro de 2 horas, onde na primeira hora nós vamos rastrear as informações de acordo com a queixa que o cliente trouxe, e na hora seguinte nós vamos eliminar junto todas essas informações. A gente vai usar a técnica e vamos eliminar junto tudo aquilo que ela trouxe de negativo. No final do encontro, eu passo as orientações de como que ela vai praticar e dar sequência em casa. O acompanhamento já é um processo a longo prazo. Então, são encontros também online. É um encontro por mês, eu divido em processos de 12 encontros, aonde nós temos um encontro por mês e a gente vai trabalhar a demanda aí a longo prazo durante o período aí de 12 meses, né, com um encontro por mês, e tem duração aí aproximada de 40 minutos a 1 hora cada encontro. Então, a gente vai pesquisar, né, a pegada é diferente um pouco do atendimento. No atendimento, a gente vai levantar e já eliminar na hora. No acompanhamento, nós vamos usar esse tempo para levantar as camadas, fazer a pesquisa, saber de que tipo de trauma está ligado com aquilo, como praticar, o que fazer nesse intervalo. Passo as orientações, ela vai praticando nesse intervalo. No outro mês, cada mês, a gente vai aprofundando as camadas. A gente pode até eliminar alguma coisa junto, mas o foco é ir devastando essas camadas aí, encontrando esses temas. Então, com HQI são esses formatos: conversando sobre HQI, curso, atendimento e acompanhamento individual. E em paralelo eu venho buscando desenvolver esses outros conhecimentos com alguns outros estudos, que eu deixo salvo no meu perfil do Instagram. Então tem várias lives, várias aulas, né, principalmente ali sobre destino, livre-arbítrio, escolhas, perdão, sombras psicológicas, que é um tema que eu gosto bastante, que permite compreender também a natureza das nossas escolhas. Então tem muito conteúdo bacana lá para a gente compreender os bastidores ali da nossa consciência. Tem aulas com alunos, com outros profissionais convidados. Então tem muito conteúdo lá salvo, gratuito e disponível no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube também, mas no Instagram está mais completo, né? Lá no perfil do Instagram. Eu comecei a subir algumas para o YouTube. Acho que no YouTube só tem uma com o Dr. Francisco de Biasi, que não está no meu Instagram, que essa está só lá. As outras acho que tem nos dois, e no Instagram está mais completo, tem mais conteúdo. E tem alguns workshops que eu promovo de vez em quando com alguns temas para aprofundar, né? E a plataforma Criando Destino, que foi uma iniciativa que eu desenvolvi durante a pandemia, onde eu percebi que tinha algumas pessoas que tinham essa necessidade de pesquisar sobre esses temas, que gostavam desses assuntos, e que eu vinha trazendo, desenvolvendo ali no Instagram, né, como alquimia, sombra psicológica, física quântica, todos esses temas. Então, eu criei uma plataforma chamada Criando Destino, que é uma plataforma onde todo mês eu ia desenvolvendo aulas com temas aprofundados, né, mais ou menos a linha que eu vinha desenvolvendo no Instagram, porém numa linguagem mais aprofundada e num caminho linear, desenvolvendo esse raciocínio. Então, eu promovia 2 aulas ao vivo todo mês e subia gravações dessa aula, e o aluno poderia, através de uma assinatura mensal, ele tinha acesso tanto a participar das aulas ao vivo, como também das gravações. Depois do ano passado para cá, como a agenda ficou um pouco complicada, ficou um pouco corrida, eu não estava tendo tempo de montar essas aulas. Então, eu dei uma pausa no projeto Criando Destino, peguei todas as gravações que contém ali, acho que umas 50 aulas mais ou menos já disponíveis, e aí eu coloquei apenas um valor fixo, onde a pessoa pode fazer essa assinatura e acessar todas as gravações lá, e acessar grátis por 7 dias, para ver se faz sentido para ela. Se ela gostar, pode adquirir com um valor fixo só, né? Não fica pagando todo mês, e ela consegue acessar todas as aulas que tem lá na plataforma. Então, esse aí é o formato aí do nosso trabalho. Ô, Henrique, eu queria muito deixar para você, queria não, eu quero deixar para você um convite para uma segunda live. Hoje a gente conhecer um pouquinho mais de você, da homeostase quântica, mas os temas que você trouxe aí são muito interessantes, né? Gostei muito desse termo que você trouxe, sombra psicológica. Eu acho que dá para falar, mostra muita coisa. Então eu queria deixar formalmente o convite para você, para a gente voltar a bater um papo, tá? Porque, cara, prazer enorme. Vou te explicar depois até o porquê deste convite. E agradecer, meu, tua disponibilidade aí para estar aqui com a gente hoje, para trazer essas informações, para compartilhar um pouquinho do teu trabalho, da homeostase quântica, desse processo, que com certeza abre aqui uma camada de muitos temas que a gente pode
trocar umas ideias juntos e de repente até aprofundar um pouquinho mais. E, cara, queria te agradecer mesmo. Seja sempre muito, mas muito bem-vindo por aqui, viu, Henrique? Bom, meu querido, eu que agradeço pelo convite. Para mim vai ser uma honra enorme estar, né, participando novamente. Tá? Sempre que você quiser, é só mandar o convite. Para mim vai ser sempre um prazer, uma honra. Tá? É só marcar aí que nós alinhamos a agenda aí. Vai ser um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês aí. Tá? Pode contar comigo. Fico muito feliz aqui, honrado aí com o convite. Gratidão, pode contar assim comigo. Queria agradecer também a todos aí que participaram, né, que assistiram aí ao vivo, também quem está assistindo a gravação. Você vai deixar salvo, não vai? Vou, deixa salvo. Beleza, então gostaria de agradecer aí também a todos que estiverem assistindo a gravação. Aí qualquer dúvida, tá, que tiver, podem ficar à vontade em me enviar mensagem. Se eu demorar a responder, primeiro intervalo eu já vejo. Se eu demorar demais, que tal? Principalmente no Instagram. Tem hora que eu vejo a mensagem no Instagram, eu demoro um pouquinho mais, porque eu ainda apanho um pouquinho para mexer. Então tem hora que vai para uma outra caixa, eu vou ver, tem um tempão que a pessoa me mandou mensagem. Tá? Então, se eu demorar a responder, puxa minha orelha lá. Ou então eu sempre deixo um link nos meus stories para poder fazer as inscrições e lá vocês têm acesso ao meu WhatsApp. Né? Então vocês podem mandar lá também, pelo WhatsApp eu vejo mais rápido. Então vocês podem mandar por lá, na bio do meu Instagram também tem contato lá para poder conseguir falar comigo. Tá? Então não fiquem com dúvidas não, qualquer coisa, ou manda nos comentários lá de alguma live que assistiu minha lá também, que aparece a notificação, aí eu consigo ver também. Que legal, meu amigo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente aqui. Tenha uma excelente noite de sexta-feira, um abençoado fim de semana e logo estou com o Henrique aqui de volta para a gente aprofundar algum desses temas que ele nos trouxe hoje, porque ó, tem muita conversa ainda para rolar aqui. Obrigado, meu amigo. Afinidade contigo aqui no papo, nas ideias, no assunto, putz, 100%. Dá para conversar aqui até amanhã tranquilamente. Gratidão, viu, Henrique? Gratidão, gratidão. Uma boa noite, pessoal. Tudo de bom.